Qual o futuro das escolas no Brasil? Essa é uma grande pergunta que todos fazem, que atuam no campo da educação, e especialmente a educação privada, que gostariam de saber quais são as tendências, quais são as perspectivas para as escolas de nosso país. Nós vamos nos valer para essa nossa conversa com os educadores, com os dirigentes das instituições, sobre o tema tão instigante e vamos nos valer de estudos feitos por uma fundação canadense para o desenvolvimento das Américas, criada no início da década de 90, que realizou um grande evento sobre essas tendências, não da educação, mas as tendências que ocorrem nos países, especialmente os países das Américas. E esse trabalho foi objeto, inclusive, de um congresso internacional que debateu com centenas de especialistas na área de educação as perspectivas que tínhamos de 4 cenários. E esses 4 cenários que nós vamos comentar um pouco, que não são especificamente para o campo da educação, mas que se aplicam plenamente às instituições de ensino. Então, nós vamos nos valer desses trabalhos que os estudos mostraram realmente que, mesmo decorrido tantos anos, desde 90 para cá, os cenários continuam praticamente muito semelhantes, porque as mutações ocorrem em condições naturais, regionais, mas com quadros que são bastante comuns. A elaboração desses cenários, ele teve sempre fundamentalmente análises técnicas. E essas análises partiram de pesquisas, de estudos, e o texto científico foi um dos mais importantes documentos de relevância dessas últimas décadas. E mostra que as maiores conquistas são as decorrentes de boas práticas do processo que é alimentado. Ou seja, as boas práticas são fundamentais. As crises que abalam as grandes potências e instituições trazem reflexo no seu desenvolvimento. A capacidade de absorção dessas transformações é o marco referencial sempre citado pelos especialistas. Os estudos apresentados nesse congresso da Organização Universitária Interamericana destacam a existência de 4 cenários. E usando um cenário de América Latina, de Américas de uma maneira geral, mas mais especificamente de América Latina, mostra que eles mostrou em 4 cenários, simbolizando inclusive animais, aves, animais daquele cenário que estava sendo estudado. E o primeiro deles é o chamado voo do condor, o segundo, o delfim ferido, o terceiro, o jaguar cativo e o último, o fênix renascente. As figuras foram criadas dentro de um simbolismo continental. Os caminhos e resultados são bastante diferentes. O primeiro cenário pode simbolizar o voo do condor, sempre majestoso, previsor e sensível às mudanças. O condor é uma ave com grande potencial, capacidade, que é uma máquina, considerada uma máquina que atinge com grande eficiência. Então ele alcança voos longos. Enquadra-se nesse grupo os que mostram abertos à expansão. Então, olhando pelo lado das escolas, das empresas de uma maneira geral, poderia ser comparado às empresas, às escolas, os estabelecimentos de ensino, que se mostram abertos à expansão, renova a confiança em novos modelos, reconhece a necessidade de reformas. O futuro se desenvolve em ambiente mais favorável. Então você tem realmente um cenário que é o melhor cenário, que é o cenário de aceitar bem as mudanças, transformar e que é equiparado na linguagem figurativa ao voo do condor. O segundo cenário é o que é chamado o cenário do delfim, que é um animal, um peixe, tão eficiente quanto o condor, possui um sonar que permite detectar o perigo à distância e reagir ante aquilo que lhe ameaça. Então, ou seja, vive no mar, não como o condor, que vive nos ares, mas que consegue, com o sonar dele, sentir as mudanças, detectar o perigo. E para esse animal, o mar é mais do que um campo de jogo. Por muitas vezes, o descuido e perda de vista, perde de vista os riscos, e os predadores naturais que convivem na mesma área. Então, você tem realmente falhas no sistema.
Quando ferido, não consegue recuperar sua agilidade e sua queda é muitas das vezes de difícil reversão. Ou seja, você tem esse cenário, que é o cenário não bom para muitas instituições. Quando você não consegue recuperar a agilidade, você corre o risco de, às vezes, uma difícil reversão. Na sequência comparativa, o terceiro cenário pode comparar a um jaguar cativo. Jaguar, um animal que vive nas florestas, é um elegante e poderoso animal que concentra suas forças, mas quando triste e ressentido, não encontra escape e ali permanece esperando que alguém o libere. Então, ou seja, é um animal que tem pujança, mas que tem também, às vezes, perde suas forças e fica esperando que alguém o ajude para desenvolver. Isso também acontece no campo das instituições. Por fim, o cenário 4 é representado pelo fênix renascente. Encontra, primeiro, o desastre da selva, o incêndio da selva, onde sempre viveu e que se consegue reiniciar e se encontra destruída. A ave, consumida pelas chamas, renasce das cinzas e consegue recriar a selva, desta vez mais esplêndida do que a anterior. Essa análise feita pela agência canadense serve de reflexão para os 4 cenários de escolas brasileiras. Quantos estabelecimentos Condor, Delfim, Jaguar e Fênix são conhecidos? Numa rápida análise feita nesses últimos anos, sentimos que os cenários foram bem alterados para todos os segmentos. Uns aproveitaram as oportunidades e se desenvolveram, outros ficaram estagnados e muitos regrediram. Excelentes escolas não mais existem. Outras, relativamente novas, despontaram para o sucesso. Mas não basta contar com uma capacidade de reversão. É preciso muito mais, estar permanentemente observando as perspectivas e ameaças. No processo de gestão, as alternativas já existentes há muitos anos são incorporadas em cotidiano muito mais esquecido por grande parcela das organizações. É necessário identificar os pontos fortes, identificar os pontos fracos, identificar as oportunidades e as ameaças. É a base para um plano estratégico de longo prazo. O futuro decorrente das ações, e esses são provenientes das decisões servidas. Então, o futuro de qualquer organização decorre das ações. E essas ações decorrem de ser líderes. E esse é exatamente o quadro comparativo do estudo da agência canadense com o cenário da educação, onde você tem que observar os seus pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades, as ameaças e saber caminhar dentro desses cenários. Se você fica estagnado, você fica esperando acontecer e tal, não acontece. Depende das lideranças, da capacidade de gestão, da capacidade de administração de cada gestor, de cada dirigente da instituição, de cada organização. Então, o futuro não é um futuro que aconteça por acaso. O futuro é o resultado de estudos, de trabalho, de muito trabalho, de um plano estratégico, reconhecimento das forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, para poder, a exemplo dos animais citados no estudo da agência canadense, poder marcar realmente posições de progresso e desenvolvimento. Isso é que todos querem, mas você não consegue atingir metas sem ter planos estratégicos bem definidos, bem estruturados e bem desenvolvidos. Então, essa é a nossa mensagem, ou seja, o futuro está nas nossas mãos, depende de cada um de nós saber planejar, saber organizar, saber se desenvolver, porque já vemos aí no cenário muitas grandes escolas, boas escolas que acabaram, e escolas mais recentes que foram muito bem, escolas antigas que vão muito bem, e escolas novas que também desativaram. Então nós temos que ver esse cenário, depende exatamente da postura e da capacidade de cada gestor. E esse é o nosso comentário sobre o futuro das escolas.